Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa tarde, o nosso boa noite e muita paz a todos. Para nós é uma grande alegria retornarmos uma vez mais à nossa querida Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Como já foi adiantado pelo nosso Vanim, as nossas reflexões de hoje irão girar em torno do tema Aliança da Ciência e da Religião. Este assunto ele é estudado por Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, que tem o título Não Vim Destruir a Lei. São 3 parágrafos, os quais nós faremos a leitura e os devidos comentários e links com trechos das outras obras básicas. No primeiro parágrafo nos fala Allan Kardec: a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas 2 ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Este é o primeiro parágrafo, onde já nós podemos fazer algumas constatações muito interessantes. A primeira delas é que a ciência e a religião estão no mundo como instrumentos do progresso. São alavancas sobre as quais nós, a humanidade, iremos nos debruçar a fim de progredir, a fim de desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão e de entendimento. E Allan Kardec destaca funções bem específicas para cada uma dessas forças. A ciência revelando as leis do mundo material. A religião revelando as leis do mundo moral. E essa pseudo-incompatibilidade que se julgou existir entre elas provém então de uma visão equivocada da nossa parte e também de um excesso de exclusivismo, quando a religião ou a ciência tenta ser a dona da verdade e explicar todas as coisas, negando as leis, por exemplo, a ciência negando as leis morais, ou a religião negando as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então, quando a religião tenta ser a detentora da verdade, não levando em conta essas leis orgânicas e imutáveis da matéria, quando ela abdica da razão, ela gera então essa intolerância. E do outro lado, a ciência, não encontrando lógica nas coisas propostas pela religião, gera então a incredulidade. Do lado da religião, ela crê, mas não raciocina. Do lado da ciência, ela raciocina, mas não crê, sobretudo nas coisas que são invisíveis, nas coisas que não ferem os nossos sentidos. Esta questão das leis divinas, ela é abordada também por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na sua 3ª parte, quando ele trata das leis morais. E apesar de ele tratar especificamente das leis morais, ele faz perguntas sobre
as leis naturais de uma maneira geral. Então, na questão 617, ele pergunta o seguinte: as leis divinas, as leis naturais, as leis da natureza, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem, dizem respeito a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Nos respondem os Espíritos que todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Então, tanto as leis materiais como as leis morais têm o mesmo princípio, o mesmo autor, que é Deus. Portanto, não é possível que haja uma incompatibilidade entre a ciência, que revela as leis materiais, e a religião, que tem a função de revelar as leis morais. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Cabe aqui um destaque para a questão das leis morais, onde nós deveremos não só estudá-las, compreendê-las, mas sobretudo praticá-las. Então o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as da alma. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as chamadas leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, todas as da natureza são leis divinas e que têm o mesmo autor, Deus. As leis físicas são estudadas pela ciência e as leis morais são estudadas por todos nós que somos candidatos a sermos homens de bem. Então, a ciência e a religião têm a função de nos auxiliar no entendimento e na compreensão dessas leis. Até porque a nossa felicidade depende da nossa compreensão, do nosso entendimento acerca dessas leis, de nós compreendê-las e de nós as praticarmos, de nós vivenciarmos essas leis. Os Espíritos nos dizem que a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então, compreender essas leis, estudá-las, entendê-las e, sobretudo, praticá-las, a nossa felicidade depende disso. Com relação ao conhecimento dessas leis, há outras questões também colocadas por Allan Kardec aos espíritos superiores. Ele pergunta na questão 619: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? E eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então é preciso que nós também tenhamos a vontade de investigar, de perguntar, de procurar, de observar a própria natureza, a fim de que nós possamos, então, buscar o entendimento e a compreensão sobre essas leis divinas, sobre essas leis naturais. Mas Deus, na sua infinita bondade, também para nos auxiliar no entendimento e na compreensão dessas leis, Ele envia espíritos missionários para que nós possamos progredir mais rapidamente, facilitar o nosso entendimento e nossa compreensão acerca dessas verdades eternas. Então, na questão 622, pergunta Allan Kardec: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E eles dizem: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, em todas as áreas, seja da própria ciência, da arte, da tecnologia,
nesta área mesmo da religiosidade, sempre tiveram esses missionários, os filósofos, os pensadores, esses espíritos que foram enviados por Deus para nos revelarem essas leis, sejam as leis da matéria, sejam as leis morais. Questão 623. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Respondem os Espíritos: certamente hão dado causa que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, muitas vezes nós vemos determinados equívocos e o problema não está na ciência ou na religião, mas o problema está naqueles que estão à frente da ciência e da religião, ou seja, dos cientistas e dos religiosos, que muitas vezes imperfeitos como todos nós, acabam colocando como princípios, como verdades, coisas que não são verdades. Mas também enviou Deus, aquele em que a sua doutrina foi a expressão mais pura da lei do Senhor. Na questão 625 pergunta o codificador: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: Jesus. Depois Allan Kardec nos fala que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, dessa lei divina. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então todo o proceder, o ensinar, as lições de Jesus estavam em tão perfeita concordância e coerência com essas leis divinas, com a lei de Deus, que é como se o Espírito Divino o animava. A sua doutrina, os seus ensinamentos é a expressão mais pura dessas leis morais, dessas leis divinas. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, novamente, nós vemos que o problema não está na ciência em si, na religião, mas nos cientistas e nos religiosos, que muitas vezes, para dominar, para subjugar, para servir as suas paixões, cometem essas barbaridades. Então nós vemos isso de maneira muito clara, não só na ciência, mas também na religião. Na religião, que muitas vezes cultua muito mais a forma, o que é exterior, do que aquilo que é interior. Vejamos a resposta que foi dada pelo benfeitor Emmanuel, quando fizeram a seguinte pergunta a ele no livro Consolador: em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? E ele responde: religião é o sentimento divino. Então, se é um sentimento divino, é algo que está dentro de nós, que não está fora de nós. Então, tudo que é exterior cai por terra. É o sentimento divino, é esse sentimento que nos prende, que nos liga a Deus e que nos une a todas as outras pessoas.
É o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Então nós vemos o trabalho realmente da ciência, da filosofia e também o trabalho da religião. A ciência e a filosofia operando o trabalho de experimentação, do raciocínio, e a religião edificando e iluminando os sentimentos. Esta é a verdadeira religião. É nesse sentido que Jesus queria nos conduzir, na educação dos nossos sentimentos, nos iluminando, nos melhorando como indivíduos, como espíritos imortais. As primeiras, a ciência e a filosofia, se irmanam na sabedoria. A segunda, a religião, personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então são as duas asas do progresso, a sabedoria e o amor. O progresso intelectual e um progresso moral, como nos falam os Espíritos quando eles nos instruem acerca da lei do progresso. O progresso completo é este, o progresso intelectual e o progresso moral. Porque quando nós progredimos só sobre um aspecto, esse progresso ainda é incompleto. Os Espíritos nos dizem que sem o progresso moral, por exemplo, apenas quando nós progredimos muito no aspecto intelectual, muitas vezes nós nos servimos da inteligência para praticar a maldade. Por isso nos dizem ele que muitas vezes os povos mais instruídos são também os povos mais pervertidos, porque avançaram muito no aspecto intelectual e ainda não avançaram no progresso moral. Então, o progresso moral serve para iluminar a nossa razão. Eu posso desenvolver muito a parte intelectual, a parte da ciência, eu posso criar, por exemplo, a bomba atômica, mas será que é interessante eu usá-la? Então eu preciso desenvolver também o aspecto moral para que essa minha razão, para que esse meu conhecimento possa ser iluminado também. No segundo parágrafo desse texto da aliança e da religião, nos fala Allan Kardec. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Nós vemos na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então a religião não pode ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Por sua vez, a ciência não pode ser exclusivamente materialista. Quando nós dizemos que a religião ela não pode ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, nós queremos aqui rapidamente fazer a leitura de um trecho do texto em que Allan Kardec coloca na obra Gênese, que tem o título O papel da ciência na Gênese. O papel da ciência na explicação da origem das coisas, do mundo, como as coisas foram criadas. E lá, Allan Kardec nos chama a atenção, dizendo que o homem,
ele se mostrou impotente para resolver o problema da criação, para explicar essa questão da origem das coisas, da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí e olhar. Que pelo poder do cálculo possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, no passado, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fazendo o velho edifício das crenças fender. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Então nós vemos a importância da ciência, que revela essas leis orgânicas e imutáveis da matéria. E a religião não pode buscar explicação para as coisas sem levar em conta essas leis da natureza, que são leis divinas. Então nós hoje vemos que aqueles 6 dias da criação são explicados pela geologia como 6 períodos geológicos de profundas transformações pelas quais passou a Terra. Quando nos falam que Adão e Eva foram os primeiros habitantes do planeta, a arqueologia demonstra, através da ciência, que muito antes já existiam habitantes nesse planeta. E nós somos questionados sobre isso. Eu fui questionado particularmente. Pai, me falaram que os primeiros habitantes aqui da Terra foram Adão e Eva. Mas como Adão e Eva nasceram? Eles também não tinham um pai e uma mãe? E se Adão e Eva tinham um pai e uma mãe, esse pai e essa mãe de Adão e Eva também não tinham um pai e uma mãe? Como começou? Como começaram as coisas? Então, com os avanços que a ciência fez, nós não podemos mais aceitar determinadas coisas
sem levar em conta essas leis orgânicas e imutáveis da matéria. A nossa época, nós não podemos mais persuadir um jovem, com todos os avanços da ciência, da astronomia, os telescópios, que a Terra é o centro do universo. Porque nós seremos ridicularizados. Mais à frente, nós também não conseguiremos persuadir mais ninguém de que nós não somos espíritos imortais, de que a reencarnação não existe, porque nós também seremos ridicularizados, conforme o progresso acontece. Mas, por outro lado, a ciência também tem que deixar de ser exclusivamente materialista. Nós assistimos a uma exposição do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas de São Paulo, atua nas áreas de neurociências, clínica médica e psiquiatria, é neurocientista e pesquisador da glândula pineal. E ele fazia algumas considerações interessantes na sua exposição. Primeiro, ele dizia que o materialismo, ele não tem prova científica. Ele perguntava qual foi o trabalho científico que provou o materialismo. Em qual laboratório foi provado o materialismo? Não há um trabalho científico que prove que o materialismo seja uma realidade existencial. O materialismo, portanto, não é uma opinião da ciência. Ele não tem prova científica. Ele é, muitas vezes, a opinião de alguns cientistas, mas não uma opinião da ciência. A ciência não é materialista, porque o materialismo não foi provado. Ele ainda comentava sobre algumas questões interessantes, sobre uma conquista inédita para o curso de medicina da USP, que foi a inclusão no curso de graduação de medicina da disciplina Medicina e Espiritualidade. Então, para aqueles que ingressam no curso de medicina da USP, há lá uma disciplina, Medicina e Espiritualidade. Ele também comentava sobre um caso do professor Miguel Reale, que foi reitor da USP, e um dos maiores juristas de todos os tempos, e que teve que passar por uma cirurgia no coração, por um processo de circulação extracorpórea, onde o seu coração ia ser aberto e uma máquina ia fazer a função do seu coração. E o seu cérebro, para não sofrer nenhum dano, ele foi resfriado a 4 graus centígrados. E após a cirurgia, o professor Miguel Reale, ele relata tudo o que aconteceu durante a cirurgia e que depois foi comprovado pela equipe, pelo staff. E depois, então, ele faz uma declaração que foi publicada também no jornal Estado de São Paulo, dizendo o seguinte: portanto, incito os cientistas da universidade da qual fui reitor a pensar na possibilidade da consciência estar fora do corpo. E há hoje uma infinidade de experiências quase mortes, as EQMs, que são catalogadas, registradas, que comprovam também esse tipo de coisa. Nos diz o professor Sérgio Felipe: para uma ciência honesta, há que se abrir espaço para outras hipóteses que não são somente as hipóteses materialistas. Atenta a esses estudos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem discutido desde 1983, na Assembleia Mundial de Saúde, a inclusão da dimensão espiritual no seu clássico conceito de saúde. Dessa forma, a saúde seria considerada um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença. No entanto, o assunto permanece em discussão e a OMS tem rejeitado a modificação ainda, do conceito já conhecido nas mais diversas assembleias que tem realizado desde então. No entanto, com relação ao conceito de qualidade de vida, a mesma OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura
e sistema de valores em que vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E aí ela criou, então, um instrumento para avaliação da qualidade de vida, que consiste em 100 perguntas referentes a 6 domínios, sendo esses domínios físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade, religiosidade e crenças espirituais. Então já há uma abertura também no sentido de qualidade de vida levar em consideração esses aspectos da espiritualidade, da religiosidade e das crenças pessoais. O Dr. Sérgio Felipe comenta com relação ao CID-10, item F44.3. O CID é a classificação internacional das doenças. É uma maneira de padronizar, de uniformizar os diagnósticos. Então, um diagnóstico feito por um médico aqui no Brasil, com aquele código de CID, um outro médico em qualquer lugar do mundo entenderia, através dessa codificação padronizada, o diagnóstico que foi feito com relação àquela doença. E no CID de número 10, item F44.3, ele nos diz assim, que define o estado de transe e possessão como transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntários e não desejados, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. Exclui a esquizofrenia, intoxicação por uma substância psicoativa, síndrome pós-traumática e transtornos orgânicos da personalidade e transtornos psicóticos agudos e transitórios. Então, estado de transe e possessão. O Dr. Sérgio Felipe nos dá o exemplo daquele indivíduo que está ali internado e tem uma crise e quebra com todas as coisas, quebra tudo que está na sua frente, e depois ele relata para o médico que ele tinha perfeita consciência de tudo o que estava acontecendo, mas ele não tinha domínio sobre si. Não era ele que estava fazendo aquilo, mas ele tinha consciência de tudo o que estava acontecendo. Então, já há esse diagnóstico de estado de transe e possessão. Já há uma abertura nesse sentido também na classificação internacional de doenças. E apesar da medicina não ainda reconhecer a obsessão, a medicina formal ainda não reconhece a obsessão, mas nós encontramos lá na Revista Espírita de fevereiro de 1863, Allan Kardec nos dizendo o seguinte, que um dia a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como é hoje a ação de animais microscópios de cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Então, a dificuldade que a ciência tinha naquele tempo de constatar a existência desse mundo microscópico, desse mundo invisível, por falta de um instrumento. No caso, o microscópio. O Espiritismo, usando de um outro instrumento, chamado mediunidade, ele devassa esse mundo invisível aos nossos olhos, que é o mundo espiritual. Nós veremos mais à frente, então, o porquê o Espiritismo, como uma ciência nova, terá condições de fazer essa aliança entre a ciência e a religião. Mais à frente nós vamos comentar sobre isso. Mas nós também queremos falar aqui rapidamente sobre uma exposição feita pela doutora Anete Guimarães, que é uma psicóloga e parapsicóloga, quando ela fala sobre a reencarnação. Ela nos conta a história de um casal muito rico, que eram os principais patrocinadores de um determinado hospital, e que a filha deles havia nascido prematura e não estava bem. Os médicos haviam avisado que ela não estava respondendo ao tratamento e que alguns dias ela iria morrer. Então o casal resolve se despedir da bebê,
E quando eles se aproximaram dela, e o irmão conversa com a bebê, a chamando pelo apelido que ele havia dado para ela enquanto estava na barriga ali da mãe, chamando ela de raio de sol, e cantando para ela uma musiquinha que ele cantava enquanto ela estava na barriga da sua mãe, o bebê reagiu. Os batimentos subiram e a pressão arterial se estabilizou. Então, os médicos pediram para que eles voltassem mais tarde à UTI, eles voltaram, novamente no contato com a bebê, os batimentos subiram e a pressão arterial se estabilizou. Então, eles alugaram um apartamento próximo ao hospital e passaram a frequentar periodicamente a UTI, rotineiramente. E após alguns dias, então, a bebê sobreviveu. Eles decidiram, então, financiar pesquisas envolvendo o atendimento a prematuros, que deu origem à pesquisa, ao projeto denominado Bebês Cangurus. Eles descobriram, a ciência, através da pesquisa, descobriu que afastar o renascido da mãe para evitar contaminações é mais prejudicial do que expô-lo à contaminação. Porque longe da mãe, o bebê se sente estressado, os níveis de cortisol, eles aumentam, cortisol é um hormônio, e aumentando esses níveis de cortisol, baixa a imunidade. Perto da mãe, os níveis de cortisol diminuíam. Interessante que ali haviam enfermeiras, pessoas muito boas, mas o bebê só se acalmava na presença da mãe. Não servia outra mulher, não servia outra pessoa, as enfermeiras, somente na presença da mãe é que o bebê se acalmava. E com isso aumentavam de 78% a 90% a sobrevida do bebê prematuro. E isso a medicina descobriu na prática, estatística e no desenvolvimento. A biologia, nos diz a professora Anete, não concorda com isso. E eles têm razão, segundo ela. Porque a medicina está dizendo que o recém-nascido reconhece a mãe. Como é possível se ele não tem ainda o cérebro totalmente formado? Porque para reconhecer alguém, tem que se ter a área da memória desenvolvida para isso. O bebê não tem e só terá após 6 meses. Bebê nenhum reconhece a mãe porque ele não tem estrutura neurológica para isso. A medicina afirma com observação prática que o bebê prematuro reconhece a mãe. A biologia diz que é impossível. A biologia tem razão, pois que o bebê não enxerga, não escuta, aliás, ele nunca falou com ela antes. Os dois têm razão. Quem reconhece a mãe, então? O corpo? Não é possível, fisicamente não é possível. E ela conclui, então, quem reconhece a mãe é o espírito reencarnante. Num outro caso, ela nos fala sobre a psicologia e a psicoterapia, que sempre perguntam naquelas anamneses, naquelas investigações que eles fazem para ver a evolução da nossa doença, eles perguntam como foi o parto e como foi a gestação. E eles perguntam porque dizem que a gestação e o parto afetam a personalidade da pessoa de tal maneira que hoje o Conselho Federal de Psicologia reconhece uma prática chamada regressão de memória intrauterina. Isso é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia. A biologia não concorda com isso, mais uma vez. E por um motivo válido. A psicologia está dizendo que dentro do ventre da mãe, você sente emoções que afetam a sua personalidade e lembra de coisas que a sua mãe sentiu. Para a biologia não pode, porque o bebê não enxerga, não escuta, nem tem as áreas cerebrais para isso. Como ele vai lembrar o que a sua mãe sentiu se o seu cérebro ainda não se encontra formado? A biologia tem razão. Fisicamente é impossível lembrar de qualquer coisa no ventre da mãe, ainda mais das conversas com o seu pai. Para a biologia não pode afetar a personalidade, o que acontece no parto, porque você nem tem personalidade ainda naquele momento formada, e nem local para armazenar a personalidade. O fato é que não interessa dizer que é impossível, porque acontece. Você lembra. E se acontece e a biologia diz que é impossível, então tem que ter outra explicação.
Se fisicamente não dá, mas a memória existe, de onde vêm as lembranças? Novamente, ela conclui, as lembranças são do espírito reencarnante. Então essas são brechas na ciência para o reconhecimento de algo que é extrafísico, que está além do que os nossos sentidos conseguem captar. Caminhando para o último parágrafo desse texto da aliança entre a ciência e a religião, nos fala Allan Kardec. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão e esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então o Espiritismo é essa ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do sobrenatural. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência, ao Espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Então também nós conseguimos constatar porque o Espiritismo veio no momento certo, fazendo parte de uma grande programação da espiritualidade, desses espíritos puros que coordenam as diretrizes de progresso e evolução do nosso globo, do nosso sistema solar. Porque o progresso, ele se dá de maneira gradual. A evolução se dá de maneira progressiva. E as informações vão sendo aprofundadas na medida que nós vamos tendo condições de assimilá-las e compreendê-las. Finalmente nos diz Allan Kardec, mas nisso como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalham os espíritos, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos. Chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Acima de nós sempre está Deus. Acima da ciência dos humanos
e da religião dos humanos está Deus. Nós queremos concluir a nossa exposição com uma mensagem extraída do livro Vinha de Luz, intitulada Acima de Nós, quando nos fala assim o benfeitor Emmanuel, porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, em 1 Coríntios 1,19. Comenta o benfeitor: dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto, perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Finalmente nos diz Emmanuel: procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina ao coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Muito obrigado.